Pessoal, boa tarde, Pai Senhor Glaucia, minha amiga, minha irmã em Cristo. Uma tarde abençoada para vocês nessa tarde de quinta-feira, hoje dia 17 de abril de 2025, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Estou um pouco atrasado aqui no nosso cronograma, eu acho que não teve notificação, né? Não teve. O YouTube é uma luta. Não teve, né? YouTube é uma benção. Mas amém, aqui estamos para mais uma conversa, mais uma mensagem. Nessa tarde, nós estamos ao vivo, são 13h32, horário de Brasília. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comente os padrões aqui da plataforma para que o conteúdo seja recomendado. Nosso texto, irmãos, vai estar no texto lá de 1 Samuel, capítulo 18. Capítulo 16, versículo 18, diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra. Davi ele foi escolhido aqui para poder tocar, né, a presença do rei Saul. Saul estava muito oprimido. Somente a operação de Deus ali mediante os louvores, né, mediante a ministração dos louvores, traria, né, essa libertação para Saul. Então Davi ele foi levado, conduzido à presença. E alguém fica sabendo, né, de que Saul ele precisava de um instrumentista, e ele fala: olha, eu ouvi dizer que tem um filho de Jessé, né, um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra. Então ele dá um bom testemunho acerca de Davi. E essas características, né, a palavra diz: sisudo em palavras, é de gentil presença, né? Ele acrescenta dizendo. E essas características, elas são características que também devem ser encontradas em nós. Mesmo passando por luta, a gente tem que brilhar, né? Brilhar com o brilho de Cristo, né? Brilhar na presença do Senhor, testemunhando acerca do plano de Deus, da presença de Deus em nossa vida. Então vamos explorar um pouquinho rapidamente cada uma delas. O belemita. Belém era a aldeia onde Davi tinha nascido. Belém, o significado é casa do pão. Esse nome tinha um sentido profético. Casa do pão. Jesus é o pão da vida. A expressão belemita aponta para uma origem que tem como autor o Espírito Santo. A revelação, a presença, aquele que vive da revelação da palavra, aquele que vive se alimentando da palavra de Deus. É um sentido espiritual, irmãos. A aplicação aqui é profética. Claro que no contexto belemita, ele era alguém residente, oriundo de Belém de Judá. Mas o sentido espiritual é isso, é aquele que nasceu na casa do pão. Aquele que tem uma experiência de intimidade, que Deus fala ao coração dele, que Deus se revela, que alcança a revelação. Não se trata de alguém nascido por força, por indução, medo, interesse, mas alguém que foi nascido pela vontade de Deus. É isso, o belemita. A palavra diz: ele sabe tocar. Davi estava sendo escolhido para a realização de um trabalho. E ele tinha que ter aptidão para aquele trabalho. Não era qualquer um, era alguém que soubesse tocar. Ponto. Né? O servo de Deus, nós somos escolhidos para realizar um projeto de Deus e temos que ter aptidão. Deus coloca em nós uma semente, Deus coloca em nós uma centelha, para que venhamos a realizar uma obra, assistir alguém, dar uma palavra. Em nós é colocada a capacidade, né? A capacidade vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Então sabe tocar, sabe fazer a obra. O texto diz: ele é valente ou destemido, em outras traduções. Ele tinha coragem. O projeto de Deus não é para os medrosos. Nós somos corajosos, somos valentes de enfrentar as lutas que enfrentamos, de passar por dificuldades. E mesmo assim continuar firme na presença do Senhor. Quantos desistem? Quantos abandonam o caminho do Senhor quando não veem as coisas acontecer, quando se veem diante de tempestades, de afrontas, de adversidades? Então é valente, a valentia do servo do Senhor. O texto fala: é animoso, ou seja, tem ânimo, é cheio de ânimo. O ânimo faz toda a diferença na nossa vida. Uma pessoa desanimada, por mais que Deus faça, a gente vai ter sempre aquela ingratidão, murmuração, reclamação, lamentação, por conta do desânimo. Então um espírito animado, um espírito animoso, diante das circunstâncias que parecem desfavoráveis, ele não desistia, ele conhece o Senhor, ele confia no Senhor, ele animoso, sabe? É aquela pessoa que fala: não, vamos lá, tem dificuldade, tem problema, mas vai dar certo. Vai dar certo, eu vou vencer isso aí. Eu vou passar por essa luta.
eu vou alcançar a vitória. O Senhor vai à frente, o Senhor de alguma maneira ele vai fazer. O texto diz, homem de guerra, ou seja, preparado para a luta, acostumado com batalha. Que batalha? Se ele nunca tinha ido para uma guerra comum, uma guerra, né? Mas ele tinha já pelejado contra o leão e contra o urso. Então ele tinha pelejado sim. Era um homem de guerra, estava preparado para a guerra. Estava preparado. E ele não recuava diante dos inimigos. E nós vemos isso depois ali na frente, quando ele se depara com o gigante Golias. E que ele não recuou. Não recuou. Então, temos que andar preparados para as batalhas espirituais que se levantam. E são muitas, hein? Não só espirituais, batalha na saúde, nas finanças, batalha nos relacionamentos. Se levanta dentro do lar, é batalha atrás de batalha. Homem de guerra, mulher de guerra, preparado para vencer. O texto diz, sisudo em palavras, era sério, Davi era sério, era prudente, seguro. Não estava brincando de servir a Deus. Tinha ali o bom senso, o cuidado nas palavras, a sabedoria. A sabedoria é o que falar, a melhor forma de falar, quando se calar. Gentil presença. Embora ele fosse alguém sério, ele não era uma pessoa desagradável. As pessoas confundem, né? O sisudo em palavras, a seriedade com ser uma presença desagradável. A pessoa que chega entra aquele climão, né? A nuvem negra entra com ela. Não, gentil presença. Era agradável diante de todos, de bom testemunho. Não era uma pessoa antipática, sem sabedoria, que causava polêmica onde chegava, que era uma companhia desagradável. Não, pelo contrário. Era alguém que quando ele chegava era alegria, ele alegrava o ambiente. Era alguém que trazia paz, trazia a alegria do Senhor sobre a vida dele. E o texto finaliza dizendo, o Senhor é com ele. Ou seja, está provado. Tudo que... Podia esquecer até as outras coisas. O Senhor era com ele. O Senhor é com Davi. O Senhor é contigo, minha irmã. É comigo. É conosco. Ele foi, né? Essa foi o chamado ali de Davi, né? Para poder obedecer ali ao convite. Ele foi à presença do rei daquela maneira. Deus hoje nos chama à presença dele, para que possamos viver uma experiência, para que venhamos a receber tudo aquilo que ele tem para nós. Mas essas características são necessárias. Como eu sempre digo aqui, a gente quer muito ver o cenário mudado, mas a gente não quer ser mudado por Deus. Então olha, tenha ânimo, seja valente, saiba realizar a vontade de Deus. Habite na casa do pão, seja um homem, uma mulher de guerra, seja sisudo em palavras, sabedoria nas palavras, gentil presença, que o Senhor é contigo. E não tem como dar errado. O Senhor é contigo. Deus vai fazer dar certo, tá bom? Receba essa palavra, que Deus abençoe os irmãos.